Mãe do cantor gospel Delino Marçal é morta a pancadas na porta de uma igreja lá em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, essa idosa foi agredida com um pedaço de metal por um homem de 22 anos de idade. O criminoso ainda teria jogado pedras num ônibus na rua. Esse homem foi preso em flagrante. E daqui a pouquinho a gente vai até a capital de Goiás ao vivo para ter todas as informações. A nossa equipe também conversou com a funcionária da loja de fast food lá na Asa Norte e ela conta como foram os minutos que passou sob os insultos de uma cliente descontrolada e mal educada. O advogado da vítima vai falar com a gente e vai dizer se vai processar essa agressora e quais serão os próximos passos agora na polícia. Infestação de caramujos africanos em São Sebastião está preocupando os moradores. Saiba que esses animais podem transmitir doenças graves aos seres humanos. E hoje também a gente vai conversar com uma especialista, uma bióloga, que vai tirar nossas dúvidas, esclarecer como tirar esses bichos de dentro da casa da gente e o que a gente tem que fazer para prevenir os riscos à saúde. Na sua região, onde você mora, tá aparecendo caramujo africano? Então você vai lá no Instagram do SBT Brasília e comenta. Aqui onde eu moro, na cidade tal, é São Sebastião, é Samambaia, onde você mora, me diz se tá chegando aí e a gente lê a sua mensagem ao vivo. Essa vai ser lá no Instagram do SBT Brasília, tá? Vamos ver também os protestos dos entregadores de comida. Ô Tatuzinho, qual que é a queixa deles, amigo? Pois é, Malta, boa tarde para você. Esse protesto vem acontecendo desde as 8 horas da manhã, sexta-feira aqui na capital federal. Esses motociclistas, motoboys que fazem entregas aí nesse aplicativo, eles estão protestando. Um dos motivos é porque eles estão sendo banidos dessa plataforma aí de entrega sem explicação. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes, conversar com esses motoboys, conversar com o organizador que está à frente aí, porque só em Brasília, Malta, se não se sabe, são 40 mil motociclistas e vai até quase 50 mil. E motoboys são muitos e eles estão aí pedindo ajuda, socorro, por conta que eles estão sendo banidos sem explicação. Então daqui a pouco todos os detalhes, Malta. Tá bom, Tatuzinho, a gente já se fala. O sonho de jogar futebol profissionalmente, você vai conhecer a história do Rafael. Ser goleiro não é pra qualquer um, a gente já nasce sendo goleiro já, entendeu? Deus, eu acho que quando a gente já nasce, Deus fala, não, você nasceu pra isso, porque nem todo mundo quer ser goleiro, quer ser atacante, quer ser, né, meio campista, né? Então é uma profissão assim que o cara tem que gostar mesmo do que faz, entendeu? Que massa! Vacinas da Covid-19 para crianças chegam a Brasília daqui a pouco. A vacina infantil da Pfizer contra a Covid-19 possui uma formulação diferente daquela que é aplicada nos adultos. A dose do imunizante para as crianças é de 10 microgramas, enquanto para quem é maior de idade são 30 microgramas. E com a alta da procura por atendimento médico, né, com esse surto de gripe, de Covid, de florona, de dengue, o povo tá pegando de um tudo, o GDF vai montar tendas em frente às UPAs. Ô Márcio Fontinelli, explica isso, porque tem uma grande parte do nosso público que pede socorro nas UPAs quando precisa. Como é que vai funcionar? Exatamente, Malta. Essas unidades vão começar a ser montadas nas UPAs de todo o DF para abrigar as pessoas que vão procurar o teste de Covid-19, né? O número aumentou bastante, daqui a pouquinho eu vou trazer todas as informações. E aí a gente tem que ver como é que o governo vai fazer também para atender quem também tem suspeita de gripe, da influenza H3N2. Daqui a pouquinho eu conto tudinho. Tá certo. Obrigado pelas informações. Chegam a Brasília, logo mais aqui no Distrito Federal, as primeiras vacinas da Pfizer para a imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade. O repórter Márcio Fontinelli já sabe o horário da chegada das vacinas hoje no aeroporto de Brasília. Outra coisa, ô Márcio, esse lote tem quantas doses para vacinar os pequenos aqui no Distrito Federal? É com você, amigo. Boa tarde. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Pois é, Malta, aqui em Brasília vão chegar 16.300 doses. Deve chegar hoje por volta de 2 horas da tarde. Mas tem um problema aí. Aqui em Brasília, as crianças da faixa etária entre 5 e 11 anos moram mais de 268 mil. Então como é que o GDF vai fazer para vacinar, para começar essa vacinação? Vai ser o seguinte, dessas 16 mil doses, o GDF vai separar 10 mil doses para vacinar crianças com idade de 11 anos. O restante, 6.300 doses, serão separadas para crianças com comorbidades
ou então síndrome de Down. A primeira fase da vacinação começa agora, domingo, dia 16, e as vacinas vão ser aplicadas nos postos de vacinação de todo o DF. Eu vou dar uma lista aqui rapidinho, olha só. Na UBS 20 de Planaltina, UBS 2 de Sobradinho 2, UBS 1 de Santa Maria, UBS 1 do Paranoá, UBS 2 de Braslândia, UBS 17 de Ceilândia, UBS 5 em Taguatinga, UBS 12 em Samambaia, UBS 1 no Cruzeiro, UBS 1 no Lago Norte e UBS 1 no Guará. E aí você me pergunta, quem vai vacinar as crianças, o que tem que levar? Eu tenho aqui a informação. A criança tem que estar acompanhada de algum responsável maior de idade e ele vai ter que levar o documento de identificação dessa criança e também a caderneta de vacinação. Tem uma informação importante aí. As crianças com comorbidades ou então síndrome de Down têm que apresentar laudo médico. Então, portanto, quem vai tentar vacinar o filho que se encaixa nesse perfil precisa separar o laudo médico. E as crianças que tomaram vacina agora? Meu filho tomou vacina de gripe e agora pode tomar da Covid? Não, é o seguinte, crianças que se vacinaram com outras vacinas têm que esperar um intervalo de 15 dias para poder se vacinar contra a Covid-19. E a segunda dose dessas crianças que tomarem a vacina contra a Covid-19 deve ser aplicada 8 semanas após a primeira, portanto 2 meses depois de receber essa primeira dose. 8 milhões de vacinas foram aplicadas em crianças em todo o mundo. Por que eu estou falando isso? Muita gente questiona, mas se meu filho tomar, ele vai ter alguma reação, ele vai passar mal? Pois é, 8,7 milhões de doses da vacina foram administradas em crianças com idades entre 5 e 11 anos em todo o mundo no período de 3 de dezembro a 9 de dezembro de 2021. E não há nenhum registro, Malta, não há nenhum registro de adversidade provocada por conta da vacina. Então é isso, dá para vacinar as crianças, vai ter que ter paciência, não tem dose para todo mundo. Então quem puder aguardar um pouquinho mais, que espere, tá? Por conta disso. E a vacinação começa agora domingo, é bom reforçar e paciência, como eu falei antes. Ao longo do tempo, o GDF informou que vai receber mais vacinas e vai conseguir cumprir a meta de vacinar as 268 mil crianças na faixa etária entre 5 e 11 anos que moram aqui no DF. Malta. Perfeito, Márcio. Muito obrigado. Tem que começar em algum momento, né? São 16 mil doses, é pouco perto da população infantil que a gente tem aqui no Distrito Federal, mas dia após dia a gente consegue vacinar todo mundo. Obrigado, amigo, pelas informações. Deixa eu fazer uma pausa aqui no noticiário local rapidamente, que você sabe que aqui no SBT na hora do almoço a gente te informa de tudo que é importante, obviamente com foco no Distrito Federal, mas não dá pra gente ignorar o que está acontecendo fora do nosso quadradinho, né? E vocês lembram que ontem aqui a gente mostrou no SBT Brasília as imagens impressionantes do deslizamento de terra que aconteceu lá em Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais, fica a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte, uma cidade que tem 75 mil habitantes. Nos vídeos que nós recebemos, é possível ver a terra destruindo, esmagando, engolindo os casarões numa das principais ruas lá da cidade. Graças a Deus não houve feridos, porque minutos antes desse colapso, a imagem está na tela para você. Veja se não é da gente ficar hipnotizado, vendo a força da terra e da mata encharcada que desliza e derruba esse casarão histórico lá no interior de Minas Gerais, em Ouro Preto, cidade a 100 quilômetros da capital Belo Horizonte. Muito bem, não teve vítima por quê? Porque a área tinha sido isolada pelos bombeiros. E a gente vai agora conferir uma reportagem completa para poder ver como é que está a situação praticamente 24 horas depois. Pode rodar. Depois de dias de chuva sem descanso, foi justamente quando o sol apareceu que parte do morro não resistiu. A terra deslizou e encobriu os 2 casarões. Meu Deus do céu! O susto foi gravado por vários ângulos. Do chão, quem passava por perto também registrou o deslizamento. Os passageiros deste ônibus se assustaram. Na rua, as pessoas correram com medo. Sai da fiação, sai da rua! Sai da rua! Foi a situação mais assustadora que eu já presenciei na minha vida. Foi tudo muito rápido. Assim que eles começaram a isolar, a gente já viu a movimentação, foi lá para fora e já começou a cair tudo. Bombeiros e Defesa Civil foram acionados porque a terra estava se movimentando. Um motorista de coletivo acionou a Defesa Civil, a agente Paloma imediatamente interrompeu a via e retirou as pessoas rapidamente aqui dos comércios da estação. Dali em diante foi questão de minutos até tudo desabar.
O Fernando gravou o momento com um drone. Já estávamos agendados com os geólogos para poder fazer as vistorias junto à Defesa Civil dos outros escorregamentos que já haviam acontecido. Foi onde eu levantei o drone para poder também auxiliar nesse monitoramento e conseguir fazer o flagrante desse deslizamento. O casarão solar dos Baeta Neves, de 1890, já estava interditado desde 2012 por problemas na estrutura. Felizmente, a população havia sido retirada de perto do local 40 minutos antes. Só não há vítimas nesse local devido a uma atuação preventiva que já havia isolado o local e evacuado as pessoas que estavam nas proximidades. Por enquanto, não é possível retirar a terra do local porque ainda há risco de novos desmoronamentos. Depois do deslizamento, a Defesa Civil localizou uma grande fenda no local. Tem um bloco de rocha ali muito grande que ele está fragmentado, tem risco iminente de descer. Há 2 anos, a Defesa Civil registrou mais de 800 locais com movimentações constantes de terra em Ouro Preto, que foi construída sobre as montanhas. Nós estamos em segurança na comunidade de Ouro Preto, mas temos que tomar todas as precauções com relação à remoção desse material. Como a cidade é tombada pelo patrimônio histórico nacional e também da humanidade, cabe ao Ministério Público Federal investigar as causas do desmoronamento. O MP abriu um inquérito e os promotores querem saber da Prefeitura de Ouro Preto e também do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional quais as extensões dos danos até agora e quais as medidas que estão sendo tomadas para evitar que novos acidentes aconteçam. A Defesa Civil confirmou mais uma morte em decorrência dos temporais que atingem o estado. Em Claro dos Poções, um homem morreu ao cair num rio. 25 pessoas já perderam a vida em Minas Gerais desde o início do período chuvoso. Nossa, o trem tá feio, né, gente? O Ministério do Turismo informou que o escritório técnico do IPHAN foi até o local minutos depois do acidente. E a pasta disse ainda que o casarão atingido já estava interditado, fazia 10 anos, e que a área era monitorada pela Defesa Civil desde o fim do ano passado. Que bom, porque ali é um exemplo do que aconteceu em Ouro Preto, de um desastre que, vá lá, teria como prevenir, não sei. A chuva é forte, volumosa, inédita, né? Nesse volume em tão pouco tempo a gente não vê há décadas, mas fazer esse trabalho de desocupar os imóveis, observar qual encosta que está encharcada e que vai cair e não deixar ninguém morrer, é o primordial, porque é a vida que importa. O casarão, beleza, né? Patrimônio histórico, a gente lamenta muito que se perdeu, mas se tivesse vida lá dentro, o choro era muito mais significativo e a tragédia muito maior. A Vale anunciou no início da noite de ontem o risco de rompimento de uma das barragens da empresa em Ouro Preto. A empresa informou que os moradores já vinham sendo retirados dos arredores da represa por precaução. A estrutura em risco é a de número 9 da Mina da Fábrica em Ouro Preto, que, segundo a Vale, não recebe rejeitos desde 2018. O nível de emergência subiu de 1 para 2, considerado risco alto de rompimento. A Agência Nacional de Mineração informou que as outras barragens da Vale, lá em Ouro Preto, se mantiveram estáveis. Ainda bem, mas continue monitorando, hein? Pelo amor de Deus. E o pior é que outros deslizamentos ainda podem ocorrer lá em Ouro Preto. Hoje, a Secretaria de Defesa Social está fazendo a remoção de 80 famílias de um outro bairro lá em Ouro Preto que corre o risco de colapsar. Será que ele está numa encosta também? Para atualizar como está a situação na cidade mineira, a gente fala agora com o secretário da Defesa Social de Ouro Preto, Juscelino Gonçalves. Ô, Juscelino, boa tarde, obrigado por participar, seja bem-vindo a Brasília. Os brasilienses te escutam nesse momento e eu gostaria que você explicasse o que está acontecendo com essas 80 famílias. Elas estão numa região perigosa agora? Olá, um abraço fraterno a todos os amigos de Brasília, aos brasilienses que nos assistem neste canal importantíssimo de divulgação e informação de opinião para todo o Brasil. Nós estamos exatamente aqui no bairro Taquaral. Eu entrei no carro para que o áudio fique melhor, para que as pessoas nos acompanhem, para aquelas pessoas que nos acompanham. Nós estamos exatamente no bairro Taquaral, que é um bairro periférico aqui de Ouro Preto, não está no centro histórico, e esse bairro, então, foi identificado pela equipe de geotecnia, engenheiros, geólogos e profissionais técnicos da Defesa Civil, juntamente com o apoio da Universidade Federal de Ouro Preto, que há um deslocamento de massa de terra em forma de rastejo aqui no bairro Taquaral. Nós estamos num cânion
Aqui nós estamos num cânion entre duas encostas, a Serra de Ouro Preto e a Serra do Itacolomi, e a cidade de Ouro Preto se desenvolveu ao longo deste vale dentro dessas duas encostas. Então, foi identificado esse risco potencial aqui. As equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, assistente social, Conselho Tutelar e Guarda Municipal estão então promovendo essa remoção preventiva para evitar qualquer dano às pessoas, à vida das pessoas e ao patrimônio delas aqui. Ô secretário, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Não sei se eu entendi direito. Essas 80 famílias moram numa região de encosta ou é uma região que o senhor está percebendo que o relevo da área corre o risco de ceder? Na verdade, quase toda Ouro Preto é uma encosta, né? A ocupação urbana se deu subindo os morros, as serras de Ouro Preto, e essa encosta em específico, o bairro Taquaral, que é o final da Serra de Ouro Preto, é um bairro que apresentou um movimento de terra. Então, preventivamente, a Defesa Civil achou por bem retirar essas 80 famílias. Então, nós estamos aqui numa grande operação de retirada dessas famílias para preservar a vida delas. O secretário, eu estava dizendo aqui agora há pouco, antes do senhor entrar ao vivo com a gente, que no caso do casarão de ontem, a gente viu o exemplo de uma tragédia que, enfim, aconteceu em fator de um fenômeno natural, mas que em função da previdência dos órgãos de Ouro Preto, não terminou vitimando ninguém. E eu acho que é um exemplo que o Brasil precisa seguir num momento em que estados como a Bahia, Minas Gerais e tantos outros estão vivendo esse colapso por conta de uma chuva tão inédita, da gente preservar vidas. É o que vocês estão fazendo aí. Eu gostaria que o senhor desse um recado para as pessoas que moram nessas áreas que são de risco, não só em Minas Gerais, mas aqui no Distrito Federal a gente também tem, para que elas possam preservar a própria vida e ajudar a Defesa Civil e as secretarias de defesa social a retirá-las dos lugares perigosos enquanto há tempo. Porque a hora que a terra vem e a lama vem, não dá tempo de fazer mais nada. Tem que sair enquanto é possível proteger a própria vida, certo? Você está certíssimo. Eu gostaria até de conclamar as pessoas para que acreditem nos órgãos de segurança, nas orientações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Guarda Municipal, Exército, Marinha, Aeronáutica, seja onde quer que vocês estejam. São profissionais, em geral, bastante capacitados em excelência, e foi a ação de um agente da Defesa Civil em acionar a Guarda Municipal e a gente imediatamente fazer a retirada das pessoas, foi que preservou a vida das pessoas e também daqueles que ali trabalhavam próximo à encosta do casarão. O secretário Juscelino Gonçalves, muito obrigado pela participação do senhor aqui. Os brasilienses agradecem pela prestação de serviço. Eu também sou mineiro, mas eu sou do Triângulo. Mas eu fico compadecido e desejo muito bom trabalho aí para vocês, que vocês possam acudir essas famílias. Como diz o poeta, as minas são muitas, né? Eu sou de uma outra ponta do estado, mas eu desejo que vocês tenham um bom trabalho aí e consigam proteger a vida das pessoas. Obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, um grande abraço, e Minas mora no coração de Brasília. Tem tanto mineiro aqui, né, gente, no Distrito Federal. São muitos os nordestinos também, viu, secretário? Lá em Ceilândia o pessoal sabe disso, lá é Nordeste que importa. Mas aqui no Distrito Federal, cada vez mais tem mineiro chegando. Tem vezes que eu acho que eu tô lá em Uberlândia. Obrigado pela participação, bom trabalho para você. De volta às notícias aqui do Distrito Federal, a expectativa dos pais e mães brasileiros está lá em cima, hein? Para o início da vacinação das crianças nesse próximo domingo. Ao mesmo tempo, tem muita gente ainda com dúvida. É por isso que a nossa equipe preparou uma reportagem para esclarecer os pontos sobre a vacinação infantil. Vamos tirar a dúvida, saber tudo direitinho, ouvir quem entende sobre o assunto? Pode rodar. A vacinação infantil começa domingo aqui no DF. Mas enquanto a vez de levar os filhos aos pontos de vacinação não chega, muitos pais ainda têm dúvidas. Como funciona a vacina no organismo de uma criança? Quem explica é este pediatra. O que vai acontecer é, a partir desse momento, o organismo vai codificar a produção de uma imunogenicidade específica, ele vai produzir uma proteína chamada proteína spike, que vai fazer com que o nosso próprio organismo, através das nossas próprias estruturas, comecem a produzir uma defesa contra o coronavírus.
ela não vai ter nenhuma alteração de DNA, o paciente ele não vai ter nenhum tipo de alteração na sua estrutura celular. A vacina infantil da Pfizer contra a Covid-19 possui uma formulação diferente daquela que é aplicada nos adultos. A dose do imunizante para as crianças é de 10 microgramas, enquanto para quem é maior de idade são 30 microgramas. A Anvisa analisou os dados apresentados pela Pfizer e dentro desses dados eles mostraram que há um perfil adequado de segurança para o paciente. As vacinas elas podem acontecer alguns efeitos colaterais, só que esses efeitos colaterais, em sua maioria, são efeitos colaterais que não são considerados sérios. Os pais de crianças entre 5 e 10 anos que estão querendo vacinar os filhos garantem que a espera não vai mudar a decisão de buscar a imunização infantil. O meu esposo já se vacinou, meu filho de 12 anos, agora falta só meu Miguelzinho. Eu acho essencial sim, ele vai se vacinar sim, porque é essencial para proteger não só a gente, ele, mas os coleguinhas de escola, os avós deles que já são de idade e todos que estão à sua volta. Mas alguns pais ainda estão receosos em vacinar os filhos com medo de efeitos colaterais. Se vocês puderem, consultem um médico de confiança de vocês, uma pessoa que seja especialista na área de infectologia, antes de tomarem essa decisão irreversível. Eu não vou vacinar meus filhos porque eu tenho as informações que eu preciso e sei que eles estão seguros do jeito que eu entendo que essa pandemia está seguindo. Mas estudos feitos nos Estados Unidos com crianças vacinadas mostram que os efeitos colaterais apresentados foram leves. Nos Estados Unidos foram aplicadas aproximadamente 7 milhões de doses já dessa vacina Pfizer. Dentro desses pacientes foram relatados em torno de 97% dos efeitos colaterais não sérios. Dor local, vômito, cefaleia e que acontecem dentro do primeiro dia de vacinação. Um mundo de 7 milhões de pacientes, nós tivemos 8 casos de miocardite, que é a maior preocupação dos pais no momento. E todas essas crianças, elas evoluíram de maneira clínica favorável. Não tivemos nenhum desfecho mais grave para esses pacientes. E na hora da aplicação, como saber a diferença entre uma vacina e outra? Para evitar confusão, a resposta está na cor dos frascos. Para as crianças, é laranja. E o da imunização de adultos é roxa. O intervalo entre a aplicação das doses também é diferente para o público infantil. São 21 dias. Muito direta sobre os benefícios da vacinação e sobre o perfil de segurança, sobre o perfil de imunogenicidade, de tolerabilidade da vacina e principalmente de reatogenicidade, que são os efeitos colaterais que a vacina pode induzir no corpo. De acordo com a Secretaria de Saúde, até quinta-feira, 72 pessoas estavam infectadas com a variante Ômicron aqui no Distrito Federal. Só ontem, de 39 testes, 33 deram positivo para essa variante. Os outros resultados foram da Delta. Esses casos devem continuar subindo. Vamos ver. A previsão da Secretaria de Saúde é que o pico dos casos de Ômicron no DF ocorra nos 10 primeiros dias de fevereiro. Por isso, a pasta voltou a reforçar a necessidade da população continuar com as medidas de distanciamento social, uso de máscaras e que evite se aglomerar. A preocupação é com a velocidade com que a variante Ômicron se espalha. Nesta quinta-feira, a taxa de transmissão da Covid-19 estava em 2,12. Isso significa que cada 100 pessoas contaminam outras 212. Por isso, é fundamental que quem ainda não se vacinou procure os postos, já que 90% das internações de Covid na rede pública são de pacientes não vacinados ou com a imunização incompleta. Segundo a Secretaria de Saúde, aqui no DF, cerca de 167 mil pessoas com mais de 18 anos e 38 mil adolescentes ainda nem começaram o esquema vacinal. Importante a gente reforçar, tá? É a Secretaria de Saúde dizendo que entre os internados com Covid-19, a maioria deles não se vacinou. Importante frisar isso. Com o aumento de casos de Covid por causa da variante Ômicron, subiu também a procura por testes para diagnosticar a doença, né? Preocupados com a possibilidade de faltar insumos para fazer esses exames, os laboratórios já começaram a limitar quem pode ser testado. Atenção. A fila de pelo menos 4 horas era de perder de vista neste posto de saúde em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.
uma mulher passou mal e precisou ser socorrida. Em Manaus, a prefeitura abriu um centro para testagem rápida. Houve aglomeração. Só nesta quinta-feira foram mais de 4.000 exames. Em Goiânia, a fila quilométrica de carros era para um drive-thru de testes. No Distrito Federal, só podem ser testados pacientes que apresentam sintomas ou aqueles que tiveram contato com pessoas infectadas. Para isso, é preciso enfrentar uma longa espera. Não é diferente para quem decide pagar pelo exame. No site de uma das maiores redes de farmácias do país, o aviso é que a coleta está suspensa até que o estoque seja reabastecido. O namorado da minha filha precisou e não tinha. Um amigo que ele procurou e não achou. Melhorou por si próprio, né? Ele não sabe se foi Covid ou foi essa outra gripe. Só na primeira semana de janeiro, o número de resultados positivos de Covid-19 em farmácias de todo o país superou o registrado em todo o mês de dezembro. Foram mais de 145 mil confirmações. São dados de um levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. A associação, que representa laboratórios e clínicas de diagnóstico, diz que a reposição de insumos para os exames está ameaçada. A recomendação que nós fazemos para as pessoas que têm sintomas leves ou apenas tiveram contatos com pessoas infectadas é que elas façam o isolamento sem a necessidade, então, de se submeterem aos exames laboratoriais. O Ministério da Saúde enviou, na quinta-feira, ontem, um pedido à Anvisa para autorização do uso de autotestes para Covid-19. Fora do Brasil já é liberado, viu? O pessoal está usando muito. Caso seja autorizado, a pessoa vai poder fazer o teste dentro da própria casa, sem a coleta de um profissional. Não é tão confiável porque a pessoa que faz o autoteste pode ser que erre, não cutuca o nariz certo com o cotonete para poder pegar a secreção e acusar que tem Covid, mas se ela faz direitinho e dá Covid, ela já tem a possibilidade de se isolar e impedir que ela transmita o vírus para outra pessoa. Já ajuda bastante nesse momento que a gente está vivendo. E não tá fácil, gente. Se não é a Covid, é a gripe que preocupa. Eu lembro que antes do recesso em 2021, inclusive, eu fiquei chocado, porque a gente fez aqui uma enquete, você que acompanhou esse dia, você vai lembrar agora. Eu tava aqui assim, gente, parece que tem uma gripe forte aí acontecendo, vamos perguntar aqui na enquete se o pessoal tá gripado. De todos os nossos telespectadores, 40% naquele dia disseram pra mim que estavam gripados. Eu falei, não acredito que de cada 10 pessoas, 4 estão com gripe. Pois é. Essa onda de gripe, de Covid, de tosse, de tudo, está provocando uma verdadeira corrida por remédios que já estão começando a faltar nas farmácias. E um dos medicamentos mais procurados, que não precisa de receita, né, que são os xaropes, você acredita que já está difícil de encontrar? Os pontos de testagem têm ficado lotados. Muita gente com aqueles sintomas que já conhecemos: tosse, espirro, coriza. Se o exame der positivo para a influenza, é hora de procurar um médico e, em seguida, uma farmácia. Com ou sem receita, um dos itens mais procurados em casos de gripe é o xarope. Os xaropes podem agir como mucolíticos, ou seja, eles vão fluidificar a secreção do nosso organismo, facilitando a saída delas. Eles podem agir de uma forma oposta, ou seja, como antialérgico, fazendo com que essa secreção fique mais espessa, secando mais essa secreção. E podem agir como sedativos, diminuindo aquela irritabilidade, aquela tosse irritativa que a inflamação do vírus pode causar no nosso corpo. Mas a procura está tão grande que nas farmácias, alguns tipos do medicamento estão em falta. Devido à alta procura e à quantidade de prescrição, já temos a falta de alguns xaropes, tais como expectorantes, antialérgicos e antitussígenos, devido esses serem os principais sintomas da gripe. Há 3 dias, Fábio começou a espirrar e sentir calafrios, dores no corpo. A prescrição do médico incluiu antigripais e xarope. Tive dificuldade para encontrar o xarope, né? O xarope eu não consegui encontrar com facilidade. Agora o jeito é... Como eu moro distante daqui para lá eu vou passar em várias farmácias. O grande responsável pela alta procura dos xaropes é o aumento nos casos de gripe e influenza. De acordo com a Secretaria de Saúde, na quarta-feira, mais de 11 mil pessoas testaram positivo para a influenza. Na semana passada, o número estava em 5.800 casos, ou seja, o índice praticamente dobrou de lá para cá. Devido ao aumento dos casos de síndrome gripal no país, alguns medicamentos têm faltado de forma pontual. É o caso do xarope e antigripais. A indústria farmacêutica já tem trabalhado para restabelecer o fornecimento. Até lá, a indicação é não se automedicar
e tratar os sintomas de forma tradicional. Mantermos os cuidados básicos de todas as viroses, como repouso, lavar o nariz com soro fisiológico, se alimentar bem, dormir bem para que a nossa imunidade se mantenha, beber bastante líquido e, obviamente, ficar atento aos critérios de gravidade. Procurar assistência médica ao invés de ficar tomando medicação por conta própria. No dia 12 nós estamos ao vivo e agora a gente precisa ir direto para a capital de Goiás, para Goiânia. É uma notícia que nos pegou de surpresa, revoltante. A mãe do cantor gospel, que se chama Delino Marçal, seguido por mais de 350 mil pessoas nas redes sociais. A mãe desse artista gospel foi brutalmente assassinada na porta de uma igreja lá em Goiânia. A senhora Odete Rosalino Machado tinha 79 anos de idade, era pastora nessa igreja onde o crime aconteceu. E quem está lá para trazer as informações para a gente é o nosso querido repórter Maicon Leão. Ô Maicon, eu só fico triste você ter que te dar feliz ano novo numa situação como essa, mas importante que a gente vá até Goiânia nesse momento e você explique. Então é a mãe de um cantor gospel conhecido que morre. Quem que matou essa mulher, Maicon? É com você, boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Realmente, uma história que deixa todo mundo chocado, revoltado, justamente por conta da situação como foi. A polícia já identificou esse criminoso, ele tem 22 anos e estaria no meio de um surto psicótico. Ele também seria usuário de drogas, segundo a polícia, existe um indício. Isso porque na casa dele os policiais encontraram o que seria um equipamento que ele teria usado para fumar crack. Para quem está em casa entender toda essa história, que deixa ela ainda mais absurda, a mãe do cantor Delino Marçal estava em casa não, na verdade na igreja, quando, junto com outro irmão, orando. Exatamente, ela estava na igreja orando, quando esse homem teria saído de casa durante a madrugada, brigado com a companheira dele, ele teria brigado com essa companheira, feito uma confusão lá onde ele morava junto com a enteada, e depois saiu andando pela rua, Malta, completamente nu. E aí por volta das 5 horas da manhã ele chegou na porta dessa igreja, a pastora estava junto com outro irmão orando lá dentro, era uma campanha da igreja, e ele começou a segurar na grade, sacudir, chamando, gritando, pedindo por ajuda, e aí ela saiu lá na porta. E aí, o que ela percebeu? Que era uma situação que não era segura para ele. De repente, ele começou a gritar para os dois, olha, ou abro ou eu vou pular, ou abro ou eu vou pular. Ele, claro, junto com medo, o irmão junto com a pastora com medo, não abriram a porta. Mas mesmo assim, ele pulou o muro, quebrou uma primeira porta que é de blindex, e nessa porta tem uma estrutura de metal. Foi justamente essa estrutura que ele usou para agredir tanto a pastora quanto o irmão. Só que, Malta, essa história fica pior. Ele agrediu ela lá dentro, saiu da casa. Nesse momento, a dona Odete sai da igreja e vai até a casa vizinha para pedir ajuda. E aí o Matheus, tem 22 anos, volta e com essa mesma barra de metal acerta ela mais vezes na cabeça e depois sai pela rua, continua andando pela rua. O que acontece? O SAMU foi chamado, o Corpo de Bombeiros foi chamado, mas mesmo assim a dona Odete acabou morrendo praticamente na porta da igreja. E aí, Malta, não para por aí não, viu? Depois dessa confusão, ele continuou saindo pelas ruas da cidade, inclusive tem uma câmera de segurança que ele para e começa a brigar com a câmera. Tem um registro de ocorrência aqui na delegacia que ele teria pegado uma pedra, atirado contra um ônibus. E assim, por onde ele foi passando, foram registradas outras situações. Ele só foi preso no setor ao lado, depois que os policiais conseguiram encurralá-lo em um lote baldio. E mesmo assim ainda teve luta corporal, precisou de o Corpo de Bombeiros usar aquelas talas para imobilizá-lo, uma situação muito triste. A dona Odete tinha 9 filhos, 7 deles ainda em vida, entre eles o cantor gospel Delino Marçal, que em 2019 ganhou o Grêmio como melhor música cristã. A gente lamenta muito essa situação, né, Malta? Deixa eu ver, será que o Maicon vai conseguir me ouvir? Eu vou esperar ele botar o retorninho, porque eu tenho uma pergunta para fazer. Porque aqui funciona assim, gente, ele precisa botar o retorno para me ouvir e às vezes a gente tem um delay. Agora você me ouve, né, Maicon? Eu queria te perguntar o seguinte, depois que você narrou tudo, a pergunta eu imagino que esse homem estivesse num surto psicótico, porque ele imprimiu uma fuga ali e começou a fazer atos ensandecidos. Então, assim, não há motivação para o crime, a polícia sabe dizer, ou realmente a gente está tratando de uma pessoa descontrolada que acabou tirando a vida de uma mulher dentro de uma igreja?
Malta, a gente está falando assim, de uma pessoa descontrolada. Eu estou falando direto da delegacia que investiga crimes de homicídio aqui de Goiânia. Eu conversei agora há pouco com o delegado responsável por esse caso. Ele me disse que há cerca de 2 meses esse suspeito tinha passado por um surto exatamente igual, mas sem ferir ninguém. Ele teria saído de casa, sumido, caminhado por cerca de 15 quilômetros da residência dele, também sem roupa. Ele chegou a passar um período internado, mas de lá para cá ele não teria outro surto como esse. Ele não teria surtado de novo. Só que aí, na informação que a gente tem é que ontem à noite ele teria passado o dia inteiro desaparecido, e aí à noite ele voltou para casa por volta de umas 9 horas, chegou, deitou e dormiu. Só que aí durante a madrugada, Malta, por volta de 2 horas da manhã, ele teria acordado exaltado com a companheira enteada, teria quebrado praticamente a casa toda, só não teria matado essa companheira porque na mesma residência ali próximo mora um tio dessa companheira que acabou entrando em luta corporal com ele, e aí ele saiu e ficou desaparecido. Entre essas 2 horas da manhã até as 5 foi quando ele chegou na igreja completamente no surto. Pelas atitudes que a gente percebe, principalmente pelas câmeras de segurança, ele anda na rua como se nada estivesse acontecendo. Em uma das câmeras, Malta, ele chega bem perto dela e começa como se estivesse discutindo com a câmera. E aí tem uma outra imagem também dele andando na rua já com uma faca na mão. Eu conversei com uma testemunha que disse que era por volta de 5h40, ele chegou a correr para perto de algumas mulheres com essa faca, mas elas conseguiram correr e logo a polícia conseguiu prendê-lo. Foi tipo bem no momento em que ele corria para perto dessas mulheres que a polícia conseguiu fechar o cerco. E a vida, diga lá o que é a vida, porque uma pessoa está dentro de uma igreja e vem um outro completamente fora de si e acaba com o começo de ano de uma família. Eu estou realmente sem palavras, eu só tenho a dizer para esse cantor e para a família, Michael, e eu tenho certeza que são os seus sentimentos também, que se ele especialmente é um cantor gospel, eu imagino que ele tem uma espiritualidade muito desenvolvida, um contato muito próximo com Deus e uma fé talvez acima da média, porque usa do contato com o sagrado para poder ganhar o próprio sustento e desse talento para poder fazer música e encantar outras pessoas. E eu só torço e também peço a Deus para que esse homem use dessa fé que ele transmite em canções para poder viver esse momento que para qualquer um de nós seria assim, sabe aquelas coisas que você não entende, não é uma pessoa que é vítima da criminalidade, não é uma mulher que é vítima de um homem que a perseguia porque estava num relacionamento abusivo, essas histórias que a gente conta todos os dias nos jornais, que são igualmente trágicas, mas pelo menos no nosso cérebro a gente entende uma relação de causa e consequência. Agora, quando vem um homem surtado e do nada espanca uma senhora, pastora, dentro de uma igreja evangélica, mãe de um cantor gospel, é realmente a gente ficar se perguntando por quê. Enfim, Michael, muito obrigado pelas informações e a família do Delino Marçal, os sentimentos da equipe do SBT. Muito obrigado, Michael. Bom trabalho para você. De volta ao Distrito Federal, o prédio que desabou na última quinta-feira lá em Taguatinga vai ser demolido. Essa é a informação que a gente tem, 12h20, a gente está ao vivo. Não tem data ainda marcada para que isso aconteça não, tá? Ontem o dono do imóvel cercou o local com tapumes e parece que o negócio vai demolir mesmo. Pode rodar o VT. Equipes contratadas pelo proprietário do edifício estão isolando a área para reforçar a segurança no local. O pedido foi feito pela Defesa Civil. A preocupação é com os pertences dos moradores que estariam sendo furtados, além do risco de novos desabamentos. Essa rachadura está partindo o prédio ao meio. O monitoramento mostra que todo dia a estrutura se movimenta cerca de 1 centímetro. Ai, gente, desculpa, eu perdi até o espírito aqui de fazer o jornal. Estou tão chocado com isso que aconteceu lá em Goiânia, que eu tô até com a voz embargada. Coitado desse cantor, né? E dessa família, que coisa horrível, horrível, meu Deus do céu. Repito aqui, tá? Nossos sentimentos, nosso abraço, que vocês possam viver esse luto de forma serena e que Deus conforte vocês, porque é um negócio que é inacreditável. Sobre o assunto aí do prédio que tá para desabar, para ser demolido agora, né? Em nota, a assessoria de imprensa do dono do prédio informou que o GDF foi acionado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social pela Administração Regional de Taguatinga para ofertar para as famílias interessadas o benefício do aluguel social. Diz ainda que depois de uma reunião com a Defesa Civil, o DF Legal, a Administração de Taguatinga e a equipe técnica especializada contratada pelo dono, depois de tudo isso ficou estabelecido que por questão de segurança não será mais permitida a entrada no prédio e voltou a afirmar que desde o dia 11 de janeiro
Os moradores estão sendo convocados pela assessoria jurídica do dono do prédio para acordos individuais, de modo que eles tenham reparação imediata dos pertences, somada à indenização por danos e aborrecimentos, permitindo que possam procurar um outro lugar para fixar as suas residências. Muito bem. Vamos continuar então aqui o nosso jornal. Nesse momento acontece um protesto de entregadores de aplicativos ali na área central de Brasília. Eles estão reunidos desde 9 da manhã, estão bravos, e quem está acompanhando todos os detalhes é o repórter Paulo Vitor Tatuzinho. Protesto a gente faz quando a gente está revoltado com alguma coisa, Tatu. Qual que é a queixa desse pessoal? É com você, boa tarde. Pois é, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, na região do DF, também no entorno. Olha só, esse protesto ele já vem sendo organizado aí por esses motoboys, os motociclistas, né? Desde já há muito tempo, não só aqui em Brasília, mas são protestos que vêm acontecendo pelo país afora. Um dos motivos, uma das principais reclamações é com relação a quê? Os motoboys estão indignados, muitos inclusive estavam até de férias, voltaram e de repente aparece no celular conta banida, ou seja, muitos que cresceram e aliás tem como ganha-pão desde o início da pandemia a questão da entrega, né, de comida por meio do aplicativo, do app, estão agora indignados porque todos aqui, a maioria, foram banidos da conta iFood. Para entendermos melhor, esse protesto ele acontece em diversos, principalmente portas de shoppings, onde há entradas e saídas desses pedidos. A gente está num dos maiores shoppings aqui da capital, com o pessoal que está reunido aqui. Aqui é apenas um pouco desses motoboys. Mas, Sorriso, há diversos pontos, desde 8 horas vocês estão movimentando essa ação aí desses motoboys. Quais são as principais reclamações? Boa tarde, bem-vindo ao SBT Brasil. Boa tarde a todos. Então, essa reivindicação aqui, esse protesto aqui, é em prol dos banimentos aí que a plataforma do iFood está fazendo aí com os trabalhadores aí, nossos colegas, entendeu? O iFood mandou um comunicado aí para todos os entregadores que a partir do dia 6 de janeiro iriam ter total transparência aí nos banimentos, né? E de acordo com a lei que foi sancionada agora pelo governo federal, teriam que ter essa transparência e um comunicado de 3 dias, né? Para poder avisar os entregadores. Não está tendo nada disso. Não está tendo nenhuma transparência. Todo mundo aqui está bloqueado aqui, a maioria está bloqueada, é pai de família, necessita do aplicativo para rodar, para levar o alimento para casa. E essa plataforma não está tendo nenhuma consideração, nenhum respeito com os trabalhadores. Ou seja, vamos conversar aqui, obrigado, Sorriso, com os motoboys. Você estava falando comigo aqui, pandemia foi o auge, né? Sucesso, um trabalho que era para ser apenas um complemento, mas acabou virando um serviço fixo. Como é que foi descobrir que você foi banido? Rapaz, eu fiquei em choque, né? Porque a gente trabalha certinho, loga todo dia no mesmo horário, cumpre a nossa escala, que tem que cumprir, né? Que como eu sou operador logístico. Aí eu fui entrar na minha conta, quando eu fui ver, desativado. Entrei em contato com a iFood, não soube explicar, nada. É um assistente virtual deles que responde, a gente quer saber o que aconteceu, não sabe. A operadora logística também não tem acesso, como eles dizem, e fica por isso, desativado e some no espaço. Olha só, Malta, eu falei agora há pouco que teve um dos motoboys, motociclista, que acabou viajando, estava descansando, voltou. O senhor, qual que é o nome do senhor? Johnny. Seu Johnny, me fala uma coisa, quando o senhor chegou, foi abrir ali para trabalhar, para fazer entregas, né, ganhar o pão do dia a dia, o que o senhor descobriu no aplicativo? Isso aqui, ó. Estava viajando, né, quando eu cheguei, eu levei um choque. Aqui? Né? Levou um choque? Levei um choque quando eu abri, porque eu precisava de trabalhar, né? E aí, quando eu abri, estava aí desativado com essa mensagem aí, entendeu? Só para avisar aqui, Malta, olha só o que aparece para todos os motoboys aqui do iFood. Conta desativada por violação dos termos de uso. Mas só que não há explicação. Tem motoboy, por exemplo, que trabalha direitinho o tempo todo, corretamente, e de repente, do nada... Não tem mais conta. Banido. Outra coisa também, outra coisa sobre nossa reivindicação que a gente quer em pauta são as rotas duplas. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Aqui tem 2 rotas, foram pagos R$12,50. Cada cliente pagou de R$9 a R$8 e eles pagaram 12. Rota dupla, eles estão ficando com quase 40% e dando mixaria. A gente faz rota dupla por R$8, mais de 5 km cada rota. Outra coisa que a gente quer, ponto de apoio. Se vocês quiserem ir na 16, a gente fez um ponto de apoio improvisado, fora outros que a gente tem.
Não temos ponto de apoio. Vamos fazer, nós vamos continuar acompanhando, pode ser? É só o que a gente quer. Fechado. Tá aí, ô Malta, essa é a reclamação de todos os motoboys. Esses protestos, eles acontecem, vai acontecer até às 11 horas da noite. Rapidinho aqui, a gente recebeu uma nota, eu vou ler, a nota é bem extensa, grande, só um comecinho para entregar para você. O iFood diz que respeita o ato do protesto desses motoboys e diz que já entrou em contato com líderes para tentar uma negociação, para ver o que pode fazer, e essa negociação deve acontecer até março deste ano. Malta, então tem essa explicação e esse protesto continua, meu amigo. Muito obrigado, Tatu, pelas informações. Que bom, né, que a gente tem a possibilidade aqui no SBT de abrir espaço para que os trabalhadores digam o que está acontecendo. A gente sabe que o aplicativo bane aquele funcionário não, que eles não são funcionários, né? Mas aquele parceiro que não cumpre as regras para poder trabalhar. Mas pelo que o Tatu está colhendo de informação aqui ao vivo, são pessoas idôneas que estavam trabalhando direitinho e que nesse momento dependem do aplicativo para levar sustento para casa. Então eu sei que é uma empresa, que ela tem as regras dela, mas é muito importante, a gente faz esse pedido aqui ao vivo, que vocês garantam a possibilidade daquele entregador que cumpre com as regras de continuar trabalhando e que não seja banido do aplicativo, como todos esses aí dizem, porque, gente, a gente está no meio de uma pandemia, tem 2 anos já que as pessoas estão em situação complicada. Eu tenho certeza que muitos desses homens aí, trabalhadores, pais de família, atrás do Tatu, começaram a entregar comida e trabalhar como motoboy porque podem ter perdido seus empregos ou suas outras fontes de renda. Então, é uma necessidade que a gente tem, que as empresas grandes também que trabalham com esses aplicativos, seja aquelas que fazem transporte de pessoas, sejam as que fazem entrega de comida, que elas tratem esses colaboradores de maneira que eles possam trabalhar, porque nesse momento é com isso que esse pessoal conta. Então tá bom, o relato deles a gente mostrou, o Tatu leu o posicionamento da empresa e nos próximos dias, se continuar esse embate aí, a gente volta no assunto aqui e vê o que a gente pode fazer. Muito obrigado, Tatu, pelas informações. Ô, pessoal, agora olha só o susto que o funcionário de uma empresa de telefonia passou ontem à tarde. Ele ficou preso no alto de uma antena na quadra 5 do Parkway. O trabalhador fazia a manutenção preventiva da torre quando passou mal. Os bombeiros foram chamados, ele estava lá em cima e passou mal, né? Valei-me! Os bombeiros foram chamados e uma equipe de salvamento teve de subir quase 30 metros para poder socorrer esse homem. A operação de resgate durou cerca de 1h30. Espero que ele esteja bem de saúde depois desse susto. E em São Sebastião, os moradores estão tendo problemas, veja bem, será que é só em São Sebastião? Ou se outras regiões do Distrito Federal isso também está acontecendo? Lá o problema é com surto, infestação de caramujo africano. Em pelo menos 2 bairros, os animais estão tomando conta de muros, destruindo plantações, como lá no Morro da Cruz e também no bairro São Francisco. Esse animal que você está vendo na tela pode sim representar um risco para a saúde do ser humano. Por isso, a preocupação. Em São Sebastião, o relato é esse, de que pelo menos 50 pessoas entraram em contato. Deixa eu falar aqui qual que é o nome do líder comunitário, porque nos passou essa pauta hoje. É o Lipe Viana. Diz que recebeu reclamação de mais de 30 moradores sobre invasão de caramujo africano. E eu acho que isso aí pode representar um risco sobre a saúde. Mas como eu não posso achar que eu não sou especialista, a gente traz ao vivo quem entende do assunto. Para falar mais sobre os riscos que o caramujo africano pode representar, a gente conversa agora com uma especialista. Eu tô ao vivo com quem? Me desculpe, por gentileza, diretor, se você puder me relembrar o nome da nossa entrevistada. Ao vivo acontece, né, gente? É tanto assunto que a gente fala aqui. Ela tá com a gente plugada? Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu sei que a senhora não é brasileira, então tô com medo de errar a pronúncia do seu nome. Você pode se apresentar? Sim, posso. Eu sou Andy Patinho. Por gentileza, amiga, esse caramujo africano que é grande e que está infestando lá o pessoal em São Sebastião, pode trazer risco mesmo para a nossa saúde? Como caramujo, todos os caramujos e caracóis podem trazer certo risco na saúde, especialmente como esse exótico invasor. Então, pode trazer aquela doença da meningite eosinofílica por um nematóide que poderia ficar dentro deles. O negócio é a meningite, não é, doutora, que o caramujo pode causar na pessoa, que é uma doença séria. Não é especificamente o caramujo. Só que dentro do caramujo se desenvolvem diferentes tipos de patogênios, bactérias, nematóides. Então, a meningite eosinofílica
ela é produzida por um nematóide que pode ficar dentro dos caracóis e caramujos. E como esse caramujo é tão grande e prolifera tanto, é por isso que a preocupação que certas espécies de nematóides possam se proliferar ao mesmo tempo que os caracóis. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Como é que a gente pega a doença? É encostando nele ou ele passa, por exemplo, por um muro, por uma bancada, deixa uma secreção, eu encosto e adoeço também? Como é que funciona? Se o caramujo estiver infestado pelo nematóide, só se você tiver uma ferida aberta na pele, você passa o caracol ou caramujo acima da ferida, existe o risco de transmitir aí, só que o risco é menor se você come o caracol, o caramujo cru. Também encostando, se o caramujo encostou na mesma superfície, o risco é menor que se você pega o caracol sem luvas ou se você comer o caracol. Tá, então a gente está tratando de um risco maior se a pessoa pega esse caramujo africano e come? Sim, o risco é maior. Gente, então, pelo amor de Deus, já fica o primeiro apelo aqui, não comam caramujo. E ficam atenção com os bebês e as crianças pequenas em casa, porque bebê bota tudo na boca, né? Pega um brinquedo, Exatamente. Pega qualquer coisa, pega um bichinho, pega um caramujo desse, bota na boca, pelo amor de Deus. E como é que faz, doutora, para poder se livrar disso? Tem que botar uma luva, talvez um saco plástico, pega o caramujo ali para poder... Tem que matar? Como é que funciona? Sim, para prevenir algum tipo de ferida que, sei lá, a gente cozinha e uma ferida assim, por mais mínima que seja, melhor ter as luvas ou uma sacola plástica nas mãos e pega o caracol dentro de coloca nele no recipiente, esmaga ele, se não tiver a coragem de esmagar, é só pegar água sanitária com água ou misturar com cal viva ou sal. E depois enterrar eles. Tem algum veneno que mata esse caramujo? Pode detetizar a casa, resolve? Ou é melhor botar eles todos num saco, jogar sal e matar mesmo? Existem venenos para os moluscos, para os caracóis e caramujos, só que não é específico. Então, por exemplo, tipo assim, o que você falou agora, tá muito certo. Por exemplo, o veneno são assim iscas de alimento que o caracol pega, só que são iscas. Então, não só esse caramujo vai pegar, também outros caracóis nativos poderiam pegar, ou mesmo o bebê, ou o cachorro, poderia pegar e poderia se intoxicar com isso. Então, a melhor medida, por enquanto, é coletar todos os caracóis que vejam em qualquer parte, nas paredes, nos buracos, no lixo, no entulho, pegar, colocar no recipiente, esmagar e sacrificar eles. Bom, eu queria agradecer muito a senhora, fica aqui o recado dado. Seu português é muito bom, viu? A gente entendeu tudo. Muito obrigado pela participação da senhora. Não sei como é que foi essa história de você vir da Colômbia para o Brasil, mas seja muito bem-vinda e que a nossa nação te acolhe e você seja muito bem-vinda aqui, viu? Muito obrigado pela informação e por ter prestado esse serviço aqui para a população. Fica o recado, hein, gente? Achou caramujo em casa, pega uma sacolinha, bota, joga sal e mata. Não deixa a criança chegar perto, nem cachorro comer, porque, como disse a doutora, o risco é maior ainda se engolir o caramujo. Um adulto não vai engolir, que a gente não tem o hábito aqui no Brasil de comer caramujo. Agora, uma criança que não sabe o que está fazendo pode fazer isso. Obrigada, senhora, viu? Bom trabalho. Muito obrigada. Até mais. Graças. Obrigado, fique com Deus. O governo do Distrito Federal determinou a instalação de tendas no estacionamento das unidades de pronto atendimento das UPAs. O sistema de saúde aqui do DF vai começar a construir, a montar tendas para acolher as pessoas que estão fazendo o teste do Covid. A procura está muito alta e as filas são intermináveis e também as pessoas acabam ficando do lado de fora. E aí até para receber medicamentos simples também tem essa complicação. Então o governador Ibanez Rocha anunciou ontem no Twitter dele que pediu essa medida e ela vai começar a ser adotada hoje a partir das 2 horas da tarde. A gente está em frente ao UBS 2 aqui de Ceilândia. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, o Magno, mostrar para a gente. Ali tem uma ambulância na frente, 2 ambulâncias na verdade, né? Tampa um pouquinho a visão da gente. Mas é o seguinte, por enquanto aqui o movimento está até tranquilo, mas mais cedo tinha fila. Aqui do lado de fora não tem tantas pessoas, mas lá dentro está lotado, viu, malta? Então tem toda essa preocupação. E por que tudo isso está acontecendo? Pelo seguinte, como você disse, o índice de contaminação pela Covid-19 aqui no DF está aumentando.
E a Secretaria de Saúde informou, por exemplo, que a taxa de transmissão subiu para 2,11%. O que isso significa? A cada 100 pessoas que têm a Covid-19, mais 211 podem pegar esse vírus. E aí tem a preocupação com o sistema público de saúde, porque a taxa de ocupação das UTIs públicas aqui no DF reservadas para a Covid-19 já está em 68%. E na rede privada, essa taxa já está em 50%, malta. E aí tem outro detalhe, a gente está aqui na Ceilândia, como eu falei mais cedo, por quê? Ceilândia é a região com maior número de casos e de óbitos da Covid-19 em todo o DF. Mais de 56 mil pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 fazendo esses testes e 1.689 morreram por conta da doença. Taguatinga é a segunda cidade em totalidade de mortes aqui no DF. Mais de 40 mil pessoas foram contaminadas, né, tiveram teste positivo para a Covid-19 e desse total, 1.070 acabaram morrendo, malta. Então tem todo esse trabalho do GDF para dar um pouquinho mais de suporte para essas pessoas que vão buscar atendimento nas UPAs. Até porque o índice de influenza aqui em Brasília também aumentou bastante. Então tem que ficar bastante atento com relação a isso. E também aquele caso da contaminação, que a pessoa pega a influenza, a gripe e pega também a Covid, também aumentou. Já tem 530 casos aqui no Distrito Federal, malta. Então é isso, vamos aguardar então a construção dessas tendas para ver se a população tem um atendimento um pouquinho melhor, pelo menos sofre menos quando for aguardar aí o atendimento, né? Combinado, Márcio. Muito obrigado pelas informações. Hora da nossa enquete, eu quero falar com você que está em casa, porque a gente preza pela sua opinião. Você viu aqui na edição de ontem aquela servidora pública que numa fila de drive-thru de uma loja de fast food, nossa, xingou a atendente de um tudo. A gente descobriu que essa mulher já tem um passado que não é dos melhores, já xingou outras pessoas também, arrumou confusão e por isso o QR Code vai ser colocado na tela, porque eu quero perguntar para você, diante dessa situação, uma mulher que se sente autorizada a ir num estabelecimento comercial que vende alimento e destratar de forma tão grosseira um atendente, uma servidora pública, né, gente? O que você acha que tem que ser feito? Vamos ver juntos quais são as alternativas da nossa enquete. Ó, o que deve ser feito com a servidora mal educada? Você tem 3 opções para responder. Como é que faz? Pega o celular, abre a câmera, aponta para o QR Code que está aqui na tela, ó, nesse cantinho de cá, e você vai ter acesso a essas 3 alternativas. A primeira delas é, olha, no mínimo ela deveria ser advertida pelo órgão público em que trabalha. Segunda, tem que ser processada e obrigada a indenizar as vítimas, porque alguém tem que parar essa mulher. E terceira, ó, difícil, né, impedir que uma pessoa tão arrogante pare de xingar os outros, porque caráter não se muda. Ô Ronald, qual que é a sua opinião? Deixa eu explicar para você que tem em casa. O Ronald é o nosso operador de arte e grafismo que fica lá atrás. Meu amigo, você é muito competente, você resolve de um tudo aqui. Você bota a minha enquete, você bota as fotos do telespectador, você bota tudo que é escrito aqui na tela. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Pode aplicar aí. Ele diz que ela tem que ser processada e tem que indenizar as vítimas, porque alguém tem que parar essa mulher. Eu te convido a responder com a gente ao vivo, me diga o que você pensa. Enquanto isso, a gente vai vendo o seguinte, o repórter Paulo Vitor Tatuzinho gravou uma entrevista com a funcionária que foi humilhada por essa cliente que se achou no direito de ofender a moça e os outros colegas de trabalho dela numa lanchonete de fast food na Asa Norte. Enquanto a gente vai ouvindo, você vai votando. Pode rodar. Ainda abalada com tudo o que aconteceu, a atendente da rede fast food da Asa Norte, de apenas 21 anos, conta como tudo aconteceu na noite do último dia 12. Ela perguntou qual era o sanduíche, né, do McFiesta, o que vinha nele. Aí eu falei, moça, vem molho, vem tomate, pão, carne, né? Ela, não, mas como é feito esse molho? Aí eu, moça, ele é o mesmo molho que vai no picanha. Né? Aí ela, não quero saber que vai em outro sanduíche. Eu quero saber como ele é feito. A jovem lembra das palavras humilhantes proferidas pela cliente que estava na fila do drive-thru. Aí ela falou, ótimo, mostra seu atendimento, viu? Você é um lixo. Como é que você vai para um lugar desse, não sabe, né, responder direito, não sabe falar o que vem no sanduíche? Após ser xingada, a atendente procurou a ajuda de colegas de trabalho.
Eu não consegui atender, pedi até pro moço, né, que estava atrás, que era o próximo que eu ia atender, pedi para ele esperar um pouco, porque eu estava muito nervoso, não ia conseguir atender ele. Enquanto a funcionária era consolada, a cliente continuou os insultos. Lixo, podre o seu atendimento, bosta o seu atendimento. O gerente da loja foi tentar conversar com a mulher, mas também foi alvo de ofensas. O senhor não sabe nem se analfabeto, cavalo. A jovem diz que nunca imaginou passar por uma situação como essa. Eu sabia que ia passar, né, por coisas assim, mas não, nada parecido com isso. Eu chorei bastante, muito, mas a força que me deram foi Deus e meus amigos, né, de lá. Este advogado tomou conhecimento do caso e está prestando apoio jurídico à funcionária da lanchonete. Um boletim de ocorrência já foi registrado e o próximo passo é identificar a cliente. Agora, com o boletim de ocorrência aberto, a polícia vai diligenciar para identificar corretamente a pessoa que fez essas ofensas, a autora dessas ofensas. Com essa identificação, nós vamos acionar a justiça, vamos ajuizar uma ação de indenização por danos morais, para que essa pessoa pague, para que ela compense, né, a dor, né, a humilhação que ela fez a atendente sofrer. Esse outro advogado, que também presta auxílio à vítima, afirma que o episódio deve servir de exemplo para que outros trabalhadores que passam por situações semelhantes busquem seus direitos. Há uma repercussão negativa, mas às vezes é algo que pode trazer uma benefício para um todo. A atendente diz que espera por justiça e um pedido de desculpas da mulher que é auditora do Instituto Brasília Ambiental e também pensionista da Marinha. Antes de encerrar a entrevista, perguntei à jovem se ela perdoaria a mulher. Pode ser que eu perdoe ela, né? Só quero que a justiça seja feita e que ela não faça isso com mais ninguém. Perdoa, mas tem que buscar reparação, né, gente? Porque senão fica complicado. Vamos ver o que o nosso público votou? Diga lá. Doutor Luiz, qual que é o número que está aparecendo aí ganhando? Que agora ficou longe para mim, eu não estou conseguindo ver aqui. 89% dos nossos telespectadores estão dizendo que tem que ser processada e obrigada a indenizar as vítimas, porque alguém tem que parar essa mulher. Como tem uma opção aqui que que as pessoas dizem, deveria ser advertida pelo órgão público que trabalha, uma informação para vocês. Ela é servidora aposentada do IBRAM, foi o que a gente recebeu de informação. E o órgão diz, como ela não está mais no quadro, não é mais uma servidora ativa lá do órgão, não é algo que eles possam fazer, advertir ou falar, você não pode continuar fazendo isso, qualquer coisa. A mulher já está aposentada. Realmente, então tem que resolver na polícia e na justiça. Obrigado a todos vocês que sempre participam com a gente da enquete. A gente só faz jornalismo assim, ouvindo a sua opinião, porque aqui a gente gosta de ouvir o pessoal. 12:45 da tarde, a gente está ao vivo e para você que chegou agora no SBT, a gente vai direto a Goiânia, onde está o nosso colega, o repórter Maicon Leão. A notícia é a seguinte: uma senhora, pastora de uma igreja evangélica, mãe do cantor gospel Delino Marçal, foi morta, agredida, espancada dentro da igreja, e essa notícia deixou a capital de Goiás em choque. Muita gente está chegando agora para acompanhar o nosso jornal. Maicon, eu queria que você atualizasse as informações, amigo, é com você. Oi, Malta, boa tarde para você, para quem está chegando agora no SBT Brasília. Esse crime, claro, chocou não só Goiás, como o país inteiro. Essa idosa de 79 anos, Malta, foi morta praticamente dentro da igreja. Ela estava junto com outro irmão fazendo uma oração, era por volta de 5 horas da manhã, quando um homem nu começou a gritar lá no portão, abre, abre, abre. Ela, claro, preocupada com a situação, não abriu. E aí esse homem acabou pulando o muro, entrando na igreja, quebrando a porta de vidro, e no meio da porta tinha uma barra de metal. E foi justamente essa barra que ele usou para agredir tanto a pastora quanto o irmão que estava lá. Essa mulher ainda tentou sair da igreja e pedir socorro para um vizinho, mas foi justamente na porta do vizinho, bem ao lado da igreja, que ela teve os últimos minutos de vida. A polícia foi chamada, o corpo de bombeiros também, mas ela não resistiu e acabou morrendo. O que chama a atenção é que depois de cometer o crime, o homem, mesmo pelado, saiu correndo pela cidade, tacando pedra em ônibus. Inclusive a polícia ainda vai investigar, porque ele aparece em uma imagem segurando uma faca, ou seja, ele saiu tocando terror. Malta, esse homem já foi preso, ele tem 22 anos e, segundo a polícia, seria um usuário de drogas e que estaria
dando trabalho já há cerca de 2 meses, mas nunca um surto como esse. Há 2 meses ele surtou, saiu de casa, andou cerca de 15, 20 quilômetros, mas foi encontrado, foi internado. Mas ontem ele teria desaparecido o dia inteiro, voltado para casa por volta de umas 9 horas da noite e dormido. E aí, durante a madrugada, ele acordou surtado, quebrando a casa inteira, tentando matar a companheira e a enteada dela. Foi impedido por um tio e depois ele saiu andando pela casa e às 5 horas da manhã acabou chegando nessa igreja. A polícia acredita que foi algo aleatório, já que não tem nenhum vínculo, ele não conhece ninguém. Ele está preso e vai passar por exame para saber se ele realmente tem um transtorno, alguma coisa, ou se é efeito, infelizmente, da droga. Muito obrigado, Maicon, pelas informações. O que a gente poderia dizer à família, a gente já disse na edição de hoje, que vocês possam usar da fé, que vocês têm muita, para poder suportar esse momento inexplicável. Nossos sentimentos. Obrigado, Maicon, pela participação mais uma vez. Gente, eu não sei há quantos meses que está chovendo sem parar aqui no Distrito Federal, né? Só chove, só chove, só chove. Mas parece que agora o sol voltou. Como é que vai ficar o tempo no fim de semana? Vamos descobrir. Olá a todos os telespectadores do SBT Televisão. Depois de um longo período com chuva e o sol aparecendo muito pouco, nessa sexta-feira resolveu aparecer. E com ele vem até alguma neblina ocorrida em pontos isolados pelo DF. A previsão é de que nessa sexta-feira o sol predomine na maior parte do dia, porém ainda com uma pequena possibilidade de chuva em pontos isolados. Para o final de semana, sim, o sol vai aparecer de ponta a ponta e com isso a temperatura começa a se elevar gradativamente. Quem não teve tempo aí de lavar a roupa agora pode começar, porque a previsão para a próxima semana é de que seja uma semana quente e ensolarada na maior parte do dia. Temperatura vai se elevar gradativamente e pode passar aí dos 30 graus ao longo da semana. Madrugada ainda continua um pouquinho fria, nesse sábado pode ficar em torno de 14, 15 graus, mas no decorrer da semana se eleva um pouquinho mais, ficando em torno aí dos 16 graus. Obrigado ao senhor pelas informações. Muito, a gente conhece a história do Rafael, que ele divide a vida dele entre os treinos e as trufas, porque sonha em ser jogador de futebol e tá naquela posição ali que é muito criticada quando o time vai mal, que é de goleiro. Vamos ver com vocês, Rafael. Como diz a letra daquela música famosa, aos 18 anos, Rafael segue firme em busca desse sonho. Morador de Braslândia, o garoto pretende um dia vestir a camisa número 1 de um grande clube. É isso mesmo, ele quer ser goleiro. Ser goleiro não é para qualquer um, a gente já nasce sendo goleiro já, entendeu? Deus, eu acho que quando a gente já nasce, Deus fala, não, você nasceu para isso, porque nem todo mundo quer ser goleiro, quer ser atacante, quer ser, né, meio campista, né? Então é uma profissão assim que o cara tem que gostar mesmo do que faz, entendeu? Mas não tem sido nada fácil lutar por esse sonho, principalmente quando o adversário é o bolso. Sem trabalho, Rafael encontrou nas trufas a receita para arrecadar dinheiro e participar das seletivas. Com isso eu consigo ajudar em casa, pagar meu material, aí eu também tenho um canal no YouTube, eu faço vídeos, aí eu preciso também de um equipamento bom também, né, para mim estar investindo. Aí eu faço vídeos para mim estar tendo oportunidade. Rafael passa parte do dia assim, entre os carros e nas calçadas, contando com o apoio de quem passa por aqui. É o sonho dele, então não custa nada eu ajudar ele, tentar alcançar aquilo que ele almeja, né? E eu acredito que seja um propósito dele e de Deus também, então é de coração. Se eu posso ajudar, né? Então vou colaborar com ele para poder, né, atingir o objetivo dele. No fim, Rafael sai do asfalto e entra em campo. Depois de passar o primeiro tempo do dia trabalhando, é aqui, dentro de campo, que Rafael começa o segundo tempo da batalha pelo sonho de se tornar um goleiro profissional. O cansaço pode até aparecer, mas acredite, não sai vitorioso. Muito cansativo, né, um pouco, né, mas o propósito do sonho meu continua dando gás mais a cada dia, né, para mim estar buscando, né. Então isso me dá mais força mais ainda para estar correndo atrás do meu objetivo. Determinação que enche de orgulho um dos treinadores de Rafael. Vejo ele com uma determinação muito grande, que às vezes no futebol não é só o talento que vence. Às vezes o atleta que tem mais determinação, mais força de vontade, consegue chegar mais longe. O jogador tem um canal no YouTube, onde posta vídeos dos treinamentos.
Lá, ele também promove campanhas para tentar patrocínio. Rafael está de olho em uma oportunidade de intercâmbio na Inglaterra. E para isso, claro, precisa de recursos. Agradeço bastante a cada pessoa que estiver ajudando. Com patrocínio, com uma luva, uma chuteira, também para mim estar cada dia mais buscando meu objetivo. Que imagem massa, né? Rafael, boa sorte. Sonho é assim, a gente tem que acreditar e se dedicar. Rezar, mas ir fazendo a nossa parte. Eu espero que Deus te abençoe e você possa realizar seu sonho de ser um jogador de futebol profissional, ganhar muito dinheiro, representar o Brasil na seleção. Já pensou? Jogar fora do país? Vai ser muito massa e vai dar muito orgulho pra gente aqui de Brasília. Fica agora com SBT Notícias. Até amanhã, é sábado, meio-dia. Tchau!